Formação do advogado americano e do advogado brasileiro. Então, mais uma vez, quando a gente fala de inglês jurídico, a gente também fala de cultura jurídica. Então, hoje a gente vai esmiuçar um pouco dessas diferenças de formação. Então, aqui no Brasil, geralmente a pessoa termina o ensino médio, presta vestibular para a faculdade de Direito, passa, faz 5 anos de Direito, presta o exame de ordem, passa no exame de ordem e pode advogar em qualquer estado do Brasil. Então, por exemplo, eu prestei o exame de ordem no estado de São Paulo, então a minha carteira da ordem é do estado de São Paulo, mas eu posso advogar no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, etc. Claro que tem um limite, né, de número de ações, dependendo desse número eu tenho que me registrar também em outro estado, mas nada me impede de advogar no país inteiro. Vamos falar agora então sobre a formação lá do advogado americano. Então, a pessoa sai, né, se forma na high school, que é o equivalente ao nosso ensino médio, e aí a pessoa tem que então fazer um bacharelado de 4 anos em qualquer área. Então ela pode fazer uma faculdade de química, de história, de literatura, o que quer que seja, ciências políticas, então ela tem que se formar num bacharelado de 4 anos. Aí ela vai prestar a law school, que geralmente dura 3 anos. Tem law schools que duram um pouco mais, porque são part-time, mas na grande maioria das vezes a law school é full-time, então é o dia inteiro, né, de estudos. Então a pessoa demora 3 anos para se formar. Então a gente está falando de uma formação de 5 anos no Brasil versus uma formação de 7 anos no total lá nos Estados Unidos. Tem gente que considera a law school como uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa desse tipo. Não há consenso em relação a isso, porque as classificações, né, educacionais e tal dos dois países são muito distintas. Mas o fato é, lá nos Estados Unidos você então tem que fazer 4 anos de bacharelado para então fazer 3 anos de law school. Como é que um advogado brasileiro pode advogar nos Estados Unidos, por exemplo? Também me perguntam bastante isso. Vamos lá, os Estados Unidos são um país composto por 50 estados, com 50 legislações completamente diferentes e 50 regras em relação à advocacia completamente diferentes. Então, em alguns estados, o advogado estrangeiro precisa fazer a law school lá, os 3 anos de law school, mas em estados como Nova York e Califórnia, isso funciona de um modo diferente. Então, para Nova York e para Califórnia, eu como advogada, por exemplo, aqui no Brasil, né, com OAB e tudo mais. Então, eu vou para os Estados Unidos, eu posso fazer um curso que se chama LLM, que é mais ou menos um mestrado em Direito, bem mais ou menos, porque quando você volta dos Estados Unidos com LLM, o MEC não reconhece como mestrado, mas eu só estou dando um padrão de comparação para você entender o que é. Então, eu, como advogada brasileira, posso ir para os Estados Unidos, posso fazer um LLM de 1 ano, também é full-time, e aí eu posso prestar o exame de ordem, que é o Bar Exam, em Nova York e na Califórnia. E se eu passar nesse exame, aí eu posso advogar lá nos Estados Unidos. Eu não vou falar dos outros estados, porque eu não tenho conhecimento, é absolutamente impossível conhecer as regras dos 50 estados. Então, esses são os 2 estados em que a gente conseguiria mais facilmente advogar, mais facilmente no sentido burocrático, né? E como é que é esse LLM? O LLM é um curso, então, que dura 1 ano, full-time, que é feito 95% das vezes por alunos estrangeiros. A grande maioria dos americanos que fazem LLM, eles vão para a área do direito tributário. Então, muito diferente do que acontece no Brasil, o direito tributário americano é super complexo, é super complicado. Então, realmente, depois da faculdade de Direito, lá nos Estados Unidos, se você quer se especializar, um dos caminhos é você fazer como advogado nativo, é você fazer um LLM em direito tributário e você vai ganhar muito dinheiro, então vai compensar você fazer isso. Mas 95% dos alunos dos cursos de LLM são alunos estrangeiros que querem advogar nos Estados Unidos. Então, como aluno de LLM, né, vindo do Brasil, você pode fazer o LLM em qualquer estado dos Estados Unidos. E em Nova York e na Califórnia você presta o bar, se você passar, você então pode passar a advogar lá nos Estados Unidos. Quanto custa tudo isso, né? Então, hoje em dia, um LLM numa
faculdade de boa para excelente custa em torno de 50 a 70 mil dólares só o curso, né? Não estou falando de alimentação, de casa, de transporte, essas coisas todas. Então, ele é um curso bem caro, é um investimento extremamente alto, mas é uma das maneiras que você tem de advogar lá nos Estados Unidos. Então eu tenho vários colegas, né, que fizeram vários caminhos. Então eu tenho colegas brasileiros que fizeram 4 anos de bacharelado nos Estados Unidos, depois fizeram a Law School e advogam lá. Tenho colegas que fizeram direito aqui no Brasil, depois fizeram LLM lá nos Estados Unidos, prestaram a Bar e passaram e advogam lá. Então há vários caminhos. E uma última, na verdade, observação aqui, antes da gente encerrar, é o seguinte: aqui no Brasil é muito comum que nós, estudantes de direito, né, quando a gente está na faculdade de direito, é muito comum a gente já começar no primeiro ano a fazer estágio de direito. Então a gente sai da faculdade, né, depois de 5 anos, com bastante experiência em escritório, ou então assessorando juízes, promotores, etc. Porque a faculdade de direito no Brasil é part-time, né? Então ela é só meio período, ou pela manhã ou pela noite, na grande maioria das vezes, e aí no contraturno a gente consegue fazer os estágios. Nos Estados Unidos, a Law School dura 3 anos e é período integral. Então, os alunos conseguem fazer somente 2 meses de estágio no segundo ano e mais 2 meses de estágio no terceiro ano, porque no primeiro ano eles não fazem estágio, não é tão comum os escritórios contratarem estagiários de primeiro ano. E o Rodrigo Sadi, que é meu colega, meu amigo, escreveu um livro comigo, ele fala, né, justamente isso, que na parte prática, quando o brasileiro termina a faculdade de Direito, ele tem muito mais experiência por causa dos estágios, ele tem experiência em relação a lidar com cliente, em relação a lidar com prazo, em relação, né, se ele fez estágio com juiz, com promotor, a serviço público, tal, do que o advogado americano. Ele fala que o advogado americano sai muito cru em termos de experiência da Law School, justamente porque ele não tem oportunidade de fazer estágios. Então, essa também é uma diferença cultural importante. Então, para resumir, nos Estados Unidos se faz 4 anos de bacharelado, depois se faz 3 anos da Law School, presta-se o Bar Exam para começar a advogar. Se você é advogado brasileiro, você pode então ir para os Estados Unidos, fazer um LLM de 1 ano, cujo investimento é bem alto, e você pode prestar o Bar Exam na Califórnia e em Nova York, são 2 estados que eu conheço, pode ser que isso aconteça em outros estados também, e se você passa no Bar Exam, você também pode começar a advogar lá nos Estados Unidos. Então, essas são as principais diferenças de formação e de prática dos advogados no Brasil e nos Estados Unidos.